quatro maiores, eu sou o Delazar e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o pós-jogo do Brasil contra o Equador aí pela 7ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil recebeu em Curitiba o time do Equador e saiu com a vitória por 1-0. O que mais importava nesse momento é o resultado, né? O resultado foi bom, com um futebol abaixo do esperado, mas também não podemos cobrar tanto aí, porque tiveram 4 baixas na seleção, como nós trouxemos aí no pré-jogo, né? Situações de contusão. O time que vinha sendo treinado com o Pedro de última hora teve que sair, vinha sendo treinado com o Militão também teve que sair. Não contou com o Savinho, não contou com o Ian Couto, que se machucaram um pouco antes, né? Aí tiveram convocações do Lucas ali no lugar, tem o Danilo. Então, assim, um Brasil muito mexido do que aquele que talvez o Dorival quisesse pôr em campo. Mas o que se pôde ver em campo foi uma vitória por 1-0, um primeiro tempo com um começo de razoável para bom, sem sofrer tanto perigo, mas após sair aí à frente com o gol do Rodrigo, né, com chute de fora da área, a bola desviou no zagueiro e entrou no canto, pegando na trave e entrando, o Brasil deu uma bobeira ali quase no fim da partida, no contra-ataque equatoriano. O Alisson fez uma defesa cara a cara na sobra, o jogador equatoriano pegou sem goleiro e bateu, e o Gabriel Magalhães fez muito boa intervenção impedindo o empate do Equador. O segundo tempo veio e os problemas pareciam ser os mesmos, né? O Brasil não conseguia entrar tão fácil na linha de zaga do Equador e não vinha mais com tanto ímpeto quanto vinha no primeiro tempo, quando estava no 0-0, né? A vitória de 1-0 talvez tenha dado uma acomodada no time do Brasil, que até teve uma boa chance nos pés do Vinícius Júnior, mas ele tomou talvez a pior decisão na finta e bater pro gol na rede pelo lado de fora. Ele poderia ter parado, rolado para trás. O jogador do Brasil vinha sozinho, faltou um pouco mais ali de coletividade. No primeiro tempo ele teve um lance parecido, mas bateu na perna do zagueiro. Assim, o Vinícius Júnior se apresentando para o jogo, assim como o Rodrigo. Para mim o Rodrigo um dos melhores em campo, ao lado do André, né, que aliás jogou muito bem ali como volante da seleção, marcou muito bem, saiu jogando bem. Eu achei uma boa movimentação. Talvez tenha deixado aí a desejar um pouco mais o Paquetá, o Bruno Guimarães, não gostei muito da apresentação deles. O Luiz Henrique fez a sua estreia com a seleção brasileira aí no time titular, né? Não esteve tão bem quanto está no Botafogo, talvez não tenha se sentido tão à vontade. No segundo tempo, a notícia boa foram as estreias, né? O Lucas, que voltou a vestir a camisa da seleção brasileira, o Estevão, que é um dos mais novos aí a vestir a camisa da seleção, né? Com 17 anos e alguns dias, eu vou trazer aqui já, ele se tornou o 5º jogador mais jovem a estrear pela seleção, está atrás aí do Hendrick, e de nomes como somente Pelé, Edu e Coutinho, né? Então, por aí vocês veem, o garoto entra aí no hall de jogadores mais novos a vestirem a camisa da seleção brasileira. Ele que há 9 meses atrás não era ainda nem titular do time do Palmeiras. Então foi uma gestação aí e o garoto chegou à seleção bom para se soltar, bom para sentir esse ambiente. Estreou em casa, estreou no Brasil, então um peso a menos. Quem sabe poderá ser aproveitado no jogo lá no Paraguai, né? E aí talvez se solte um pouco mais, de repente um jogo mais tranquilo. Eu acredito que o jogo com o Paraguai, mesmo sendo fora de casa, seja um jogo mais tranquilo para o Brasil conseguir uma boa vitória, né? Os números aí do jogo, né? Só para você ter uma ideia, aí, torcedor do Brasil, né? Aquele que ficou torcendo para a seleção brasileira, o Brasil teve 55% de posse de bola contra 45% do Equador. Os passes certos, né? O Brasil trocou 94% dos passes certos, um índice espetacular, né? Chutou 10 vezes ao gol, recebeu 9 chutes no gol,
com perigo mesmo do Equador, chute com perigo, só esse que eu passei do primeiro tempo, os demais ou foram para fora, ou passaram longe ali, né? Não passaram tão perto. O Brasil foi preponderante aí no domínio de bola e nos chutes a gol. Escanteios 4 para o Brasil, 2 para o Equador. O Brasil desarmou 12 vezes contra 9 do Equador. O Brasil cometeu 8 faltas e o Equador 17, mas quem tomou amarelo foi o Brasil, que recebeu um cartão amarelo. E aí, como eu disse, que apesar do futebol não ter sido um dos melhores, né, apresentado pela seleção brasileira, algumas situações servem como um apontamento positivo. Por exemplo, o 9º jogo do Dorival Júnior, sem derrota, já são 4 vitórias e 5 empates, sendo que enfrentou 2 times aí da Europa, né? Ele estreou nas eliminatórias da Copa. O Brasil vinha aí de 5 resultados negativos, né? 4 derrotas e um empate, e o Dorival, que estreou nas eliminatórias, estreia com vitória. Então esse aspecto é muito positivo para o Brasil. Outro aspecto positivo é que na classificação o Brasil pulou de 6º para 4º lugar, tá? O Brasil tinha 7 pontos, aí chegou a 10 pontos, passou o Equador, passou a Venezuela. Eu vou dar uma geral para vocês aí na classificação, né, dessas eliminatórias, e também nos jogos que tivemos pelas eliminatórias e nos jogos que teremos, tá? No dia 10 dessas eliminatórias aí, para fechar essa rodada de eliminatórias que só volta a ser jogada depois desse jogo da terça-feira, em outubro, lá no dia 10 de outubro. Então, ó, a Argentina venceu o seu jogo por 3-0 contra o Chile, a Bolívia venceu a Venezuela por 4-0, esses jogos aconteceram na quinta-feira, e os jogos da sexta-feira nós tivemos Uruguai 0, Paraguai 0, tivemos Brasil 1, Equador 0 e Peru 1, Colômbia 1. A Colômbia segue aí com, se eu não me engano, 27 jogos invictos, né? Um ótimo número, e ela não terá um adversário tão fácil na próxima rodada, né? Apesar que joga em casa, a Colômbia vai enfrentar a Argentina no dia 10/9, e o Chile vai enfrentar a Bolívia também no dia 10/9. O caso do jogo da Argentina aí será às 17h30, o jogo do Chile com a Bolívia às 18 horas, e o Equador com o Peru também às 18 horas no dia 10/9. A Venezuela enfrenta o Uruguai às 19 horas e o Paraguai enfrenta o Brasil às 21h30, todos os jogos no dia 10/9. Com os resultados que nós passamos aí, a classificação ficou assim: a Argentina está em primeiro com 18 pontos, o Uruguai em segundo com 14 pontos, a Colômbia em terceiro com 13 pontos, o Brasil em quarto com 10 pontos, a Venezuela em quinto com 9 pontos, o Equador em sexto com 8 pontos, esses seriam 6 classificados até aqui. O Paraguai em sétimo com 6 pontos, iria para a repescagem. Eliminados estariam Bolívia com 6, Chile com 5 e Peru com 3 pontos, tá? Esses aí os números, e aí eu trago na sua telinha novamente para você lembrar aí que o jogo do Brasil é no dia 10, na terça-feira, gente, terça-feira, 21h30, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, e você não pode perder, assim como não pode perder o pré-jogo do Santos, que eu trarei mais tarde para vocês que jogam pela Série B, e mais tarde ainda a live do pós-jogo do Santos. Muita informação de futebol você encontra aqui no 4 Maiores. Espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, é claro, né? Deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Gostou demais da conta? Compartilhe com os amigos e com a família. Isso dá aquela força pro canal, tá bom? Valeu, um grande abraço.